Antes de começar, eu quero avisar que tá chovendo, então se fizer barulho, me perdoe, tá? Enfim, essa história pra você, ela pode até parecer besta, mas pra mim e pro meu marido, que somos conservadores, quase que aqueles das antigas, foi no mínimo bizarro. Eu e o Osmar, depois que a gente se casou, a gente parou meio que de socializar, a gente não tinha mais amigos, negócio de sair, essa coisa toda. Os nossos passeios eram no máximo na casa da minha mãe e da minha sogra, mãe dele, né? Mas um dia, de tanta minha sogra ficar enchendo o saco, falando assim que nós dois era muito novo para ficar preso daquele jeito, porque naquela época eu tava com 22 anos e o Osmar com 23. E ela falando assim que a gente precisava sair, curtir a vida antes de ter filho, né? Porque depois que a gente tivesse filho ficava mais difícil. Resolvemos então sair. Ia ter um show aqui na cidade de uma bandinha regional, sabe? Mas o pessoal que gostava muito. Sempre que tinha show dessa banda que o pessoal falava que lotava. Eu e o Osmar resolvemos ir. Chegamos lá, pegamos uma mesa, sentamos, tava, né, bebendo nós dois, conversando e tal. E aí teve uma hora que eu resolvi ir no banheiro. Entrei no banheiro, fiz xixi, quando eu já tava saindo, tava lavando a minha mão para sair, a Regiane entrou. Até então, eu não conhecia ela. Uma moça bonita, alta, morena, mais ou menos assim da minha idade. E aí, ela veio puxar a conversa comigo. Só que ela fez isso de uma forma como se ela me conhecesse. E eu achei um pouco estranho. Ela ficou falando do show ali, falando um monte de coisa, e eu tentando disfarçar para poder sair dali logo, sabe? Porque, tipo, sei lá, eu fiquei com o pezinho atrás. Quando eu voltei pra mesa, onde o Osmar tava me esperando, eu tava contando pra ele. Falei assim, amor, conheci uma moça lá no banheiro, meio estranha. Ela já chegou puxando assunto comigo, parecendo que me conhecesse, ou parecendo que, sei lá, tava me seguindo, sabe? E o Osmar começou até a rir disso, quando de repente a Regiane e o marido dela chegou na mesa que a gente tava, parecendo que ela estivesse vigiando mesmo, sabe? Pra ver onde a gente tava. E já chegaram se apresentando os dois. Ela se apresentou pro meu marido, me apresentou o marido dela, enfim, todo mundo se apresentou ali, os dois sentaram e a gente começou a conversar, a beber e curtir o show juntos. No meio da nossa conversa ali, o Osmar passou o número de telefone pro marido dela, porque o marido dela pediu e eu nem percebi, sabe? Quando foi na segunda-feira, o marido dela ligou para poder convidar a gente para ir no churrasco na casa deles no próximo sábado. E eu ainda falei assim, amor, mas eu achei aqueles dois tão estranhos, a forma que eles se aproximaram de nós dois, sei lá, forçando uma situação, querendo enturmar de qualquer forma. Eu achei estranho, você ainda passou o seu número de telefone para eles. E aí nisso, o Osmar falou assim, eu acho que a minha mãe tem um pouco de razão, nós dois tem que sair desse casulo nosso, conhecer pessoas novas, né, divertir. Daqui a pouco a gente vai querer ter filho, não aproveitou a vida antes disso. E eu falei, tá, mas eu achei estranho, foi a forma que eles se aproximaram, eu não achei nada natural, sabe? Parece que foi meio forçado do lado deles, não sei. Só que o Osmar, ele conseguiu me convencer que aquela cisma minha era pelo fato de que tinha muito tempo que nós dois não socializava. E em partes ele tinha razão, né? Fui na onda dele e ficou combinado a gente ir no tal churrasco no próximo sábado. Chegou o dia, a gente foi. Quando a gente chegou lá, só tinha nós dois e eles dois. E eu estranhei, né? Perguntei pra ela, falei assim, o churrasco era hoje mesmo? E ela, sim, por quê? Falei, não, porque não tem ninguém, a gente chegou cedo demais. Ela, não, eu não convidei ninguém não, só vocês dois mesmo, pra gente ficar mais à vontade, se conhecer melhor. Eu olhei pro Osmar assim com uma cara de medo tão grande que eu acho que ele conseguiu até ler o que estava se passando na minha cabeça, porque, poxa, a gente tinha se visto uma única vez e os dois já estavam ali fazendo churrasco só pra gente, deu medo nessa hora. Só que a gente já estava ali, não tinha mais o que se fazer, né? Entrei, perguntei se ela precisava de ajuda, nós duas foi para a cozinha, né? Arrumar algumas coisas, fazer uns petiscos, uma salada, enquanto o Osmar foi para a área conversar com o marido dela que estava acendendo a churrasqueira. Enquanto nós duas estávamos ali na cozinha, a gente estava fazendo as coisas, bebendo uma cervejinha, conversando de tudo. Quando terminamos, fomos lá para fora, né? Sentamos lá em volta da churrasqueira, a gente estava comendo, bebendo, conversando. Chegou um momento que eu tava até curtindo, sabe? Eu tinha relaxado, que eu tava até achando bom. Na minha cabeça eu tava assim, nossa, eu precisava mesmo disso, né? Minha sogra tava certa. Até começar a acontecer várias coisas bizarras. A Regiane,
ela estava sentada do meu lado e o marido dela estava do outro lado da área. E aí teve uma hora lá que no meio da nossa conversa, ela levantou, passou na minha frente, foi lá, sentou no colo dele e começaram o maior amasso ali na nossa frente. Mas tipo, não era um beijinho normal não, era um amasso pesado ali, sabe? Eu olhei pro Osmar, a gente ficou tão constrangido com aquela situação e nisso nós dois tentava não olhar, tentava fingir que aquilo não estava acontecendo, sabe? E os dois continuavam. E eu, meu Deus do céu, que povo é esse? O que está acontecendo ali? E eles se beijaram, se amassaram, se pegaram. Quando eles terminaram, a Regiane levantou do colo dele, veio até mim de novo e ela meio que, sei lá, veio me segurar de uma forma como se ela fosse me beijar. E aí eu meio que dei um empurrãozinho nela, assustada. Eu falei assim, ei, o que é isso? E ela, calma, relaxa. Eu falei assim, não, eu tô relaxada, eu não tô entendendo o que você tá tentando fazer. E nisso ela tentando, sabe, nessa hora, eu olhei pro Osmar, ele tava pálido, feito um fantasma, assustado, sem entender o que tava acontecendo ali. E aí nisso o marido da Regiane falou assim pro Osmar, ué, vocês dois não curtem isso, não? E o Osmar falou assim, curte o quê? Ele, isso aqui, curtir nós quatro junto, coitado, custou entender que ele tava falando sobre troca de casais. E o Osmar falou, não, cara, eu não curto não, foi mal, tá? Vocês podem ficar de boa aí. Só que eles começaram a insistir. O marido dela falando assim que a gente deveria pelo menos tentar, que a gente ia gostar, era só relaxar. E o Osmar batendo boca com ele que não, que respeitava, mas a gente não curtia. No meio disso, a Regiane já foi logo tirando a blusa. E eu não sabia se eu ria, se eu chorava de tanto que eu tava nervosa. Olha, os dois armaram uma armadilha para nós dois, que eu e o Osmar, a gente tava parecendo dois animaizinhos ali tentando escapar dos predadores, sabe? Parecendo duas presas. Foi difícil, virou, mexeu, mas conseguimos sair dali intactos, sabe? Saímos, voltamos para casa. Quando a gente chegou em casa, eu e o Osmar, a gente ria tanto depois que o susto já tinha passado, né? Porque ele na hora foi um susto enorme. A gente ria tanto, mais tanto. Eu falei para ele assim, Osmar de Deus, nós dois nunca tentou sair junto, nunca tentou fazer amizade e na primeira vez a gente já cai numa latada dessa. Melhor a gente ficar quieta aqui em casa mesmo, né? E assim, apesar de que depois, né, a gente ria e tudo mais, só que assim, não foi legal da parte deles, porque eu respeito quem curte isso, mas eles não respeitaram a gente, porque desde o primeiro momento eles deveriam ter conversado, né? Ó, a nossa intenção é essa, a gente curte tal coisa, vocês curtem, ou pelo menos vocês querem tentar, mas não, eles foram armando, né, um arapuca ali pra nós, e como diz o ditado, se cair na rede, é peixe. Eu sei que essa história rendeu muita resenha, muita risada entre nós dois, mas graças a Deus a gente nunca mais teve contato com aqueles dois malucos. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que história bizarra, hein? Coitado desse casal. E eu super concordo com a mulher. Eu acho que o respeito, ele cabe em qualquer lugar, em qualquer ocasião. As pessoas que curtem, né, esse tipo de relacionamento, eles querem respeito. Eles sempre buscam por respeito, né, que as pessoas devem respeitar o estilo de vida que eles escolheram. Mas cabia também eles ter sim respeitado o casal. Como a menina disse, né, como a mulher da história relatou, eles deveriam ter conversado desde o começo, né, ter feito o convite, ter explicado. Se o casal topasse pelo menos tentar, tudo bem, mas não, eles foram armando, né, se aproximaram pouco a pouco, já na intenção desde o começo. E aí, né, quando tava todo mundo ali bebendo, altinho, curtindo, tentaram dar o bote, só que não funcionou. Como a menina da história disse, o casal não curtia, eram conservadores, mas assim, eu fico imaginando que situação mais constrangedora para os dois. Mas enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história louca, tá? Deixem também o que acharam da minha interpretação de hoje. Espero muito que tenham gostado. Deixe o joinha, que ajuda muito, gente. Quando vocês deixam o like, o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e passa sempre a te sugerir. Sempre que eu posto história nova, ele te sugere, tá bom? Se inscreva, ative o sininho de notificação, me siga lá no Instagram. Lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando, quem sabe ela aparecer ou nesse canal ou no outro,
É nesse meio que está passando aqui na sua telinha. Lembrando que as nossas histórias é interpretação de história de vida, não é conto adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu conto podem ser reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias que eu mesma escrevo. Sempre gosto de deixar bem claro, porque a minha intenção não é enganar ninguém, a minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso, um beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau!